Olá pessoal, aqui é a Ana Cláudia. Minha aula de hoje vai ser sobre Stomonas meleagrides. O Stomonas, ele é um protozoário pertencente ao filo Sarcomastigóphora, subfilo Mastigóphora, ordem Trichomonadida, classe Zoomastigophorazida, família Monocercomonadidae, gênero Stomonas, espécie Stomonas meleagrides. Ele é um protozoário que ele acomete aves, principalmente galiformes. E ele causa uma doença muito grave em perus, que os perus eles são as aves mais suscetíveis para esse protozoário. E dependendo, a mortalidade pode ser de 100% do plantel. Então, se você tem um plantel de perus jovens, de peruzinhos, como a gente chama, até 100% do plantel pode morrer se tiver estomonas, se esses animais estiverem infectados com estomona. Os perus são bem suscetíveis. E a doença, né, é chamada estomonose, enterhepatite ou cabeça preta. Enterhepatite, pelo nome, vocês já conseguem dizer qual o órgão que é afetado, né? Então é um trato gastrointestinal, no caso será o seco, e hepatite, né, o fígado. Bem, diferentemente da giardia, que possui duas formas evolutivas, o O Stomonas meleagris possui 4 estágios evolutivos, mas ele não forma cisto. Eu vou falar de cada estágio posteriormente, mas lembrem-se, Stomonas meleagris não forma cisto, diferentemente da giardia. Então, ele é pleomórfico, ou seja, a forma dele varia de acordo com o estágio que ele está. Então, pode ser ameboide, pode ser arredondado, pode ser alongado. O núcleo é único, aqui na setinha, esse é o núcleo. Possui um flagelo. O axófilo dele é em forma de bastão, mas aqui a gente não consegue observar no desenho. E novamente ele não forma cisto. Agora eu vou falar de cada um dos estádios. São 4. O estádio invasor, como o próprio nome já diz, é o que está invadindo. Então, se ele está invadido, ele precisa ser ativo, ele precisa se movimentar para estar invadindo os órgãos, né, os tecidos. Só que, se vocês observarem aqui no desenho, eles não possuem flagelo. Então, a movimentação do estádio invasor é por pseudópodes. E, como é o estádio que está invadindo, que está começando a lesão agora, eles são principalmente encontrados nas lesões recentes do seco e do fígado e na periferia de lesões antigas. E esse estádio se alimenta por fagocitose. Já o estádio vegetativo, como o nome já diz, ele é vegetativo, ele é mais tranquilo, então ele é menos ativo comparado ao estádio invasor. E ele já está localizado no centro das lesões, né? Então, como o nome diz, em estádio invasor, ele vai estar nas lesões mais recentes ou na periferia. O estado vegetativo, que já é um estádio mais avançado, ele vai estar no centro das lesões e ele é menos ativo. A alimentação dele é por pinocitose e difusão, e é esse estágio que destrói os tecidos. O estádio flagelado ou de trofozoito é o único estádio que apresenta flagelo, de 1 a 4 flagelos, mas é mais comum só um. E apresenta também corpos parabasais, de 1 a 4 corpos parabasais em V. Também apresenta pelta e axóstilo. O pelta é como se fosse um escudo do protozoário. O axófilo é a estrutura de sustentação dele. O estádio flagelado ele não é encontrado no tecido em si, ele é encontrado na luz do seco. E temos também o estado resistente, que não é um cisto, ele é um estádio que ele é mais resistente ao ambiente, mas não é um cisto. Ele possui parede espessa. Bem, os hospedeiros. Aves, galiformes. Perus, galinha, pavão, galinha d'Angola, fazão, codornas e aves silvestres. Só que a grande importância são em perus, porque eles são extremamente suscetíveis ao protozoário e a mortalidade do plantel pode ser de 50% a 100%. Já a galinha, ao contrário, ela é considerada reservatório. Por quê?
elas são resistentes ao protozoário. Elas não demonstram a doença. A mortalidade é bem baixa, não chega a 25%. Então, como ela tem o agente, mas não desenvolve a doença, elas são consideradas reservatórios. Então pensem comigo, será que vale a pena eu criar no mesmo plantel perus e galinhas próximos, se eu tenho uma espécie que é reservatório e outra que é suscetível? O Stomonas meleagrides está localizado no seco e no fígado, né? E a transmissão dele é dada principalmente por ovos de Heteractis gallinarum. Heteractis gallinarum ele é um verme, um nematódio, que acomete aves, e esse verme é localizado no seco das aves. Aqui em cima a gente tem a foto do verme e do ovo dele. Vocês terão esse verme no semestre que vem, quando vocês forem ter eumitologia, na Parasito 2. Então, o que acontece? O Stomonas, ele não forma cisto. E ele não é tão resistente ao ambiente. Então, ele precisou desenvolver um método que ele conseguisse sobreviver mais tempo no ambiente. E ele conseguiu desenvolver isso através da infecção do Heteractis gallinarum, né? Ele entra no Heteractis, eu vou mostrar o ciclo para vocês mais para frente. Ele entra no Heteractis e vai até o ovo do Heteractis e ele consegue sobreviver mais tempo no ambiente dentro desse ovo. A transmissão também pode ser dada pela minhoca, né? Que ela se torna um hospedeiro paratênico, um hospedeiro de transporte. Por quê? A minhoca ela já é um hospedeiro de transporte do Heteractis gallinarum, que é o verme. Se o Stomonas está dentro do ovo do Heteractis e a minhoca come o ovo contendo Stomonas, ela acaba sendo também hospedeiro paratênico do Stomonas meleagrides. Ingestão de trofozoítos também é uma forma de transmissão, mas é bem difícil, bem raro, porque, como eu já disse, ele não consegue sobreviver tanto tempo no ambiente. Então, forma de transmissão, principalmente ovos de Heteractis gallinarum ou minhoca com ovos de Heteractis gallinarum. Vou falar um pouquinho do ciclo no Heteractis gallinarum. Então, eu sei que é confuso, tenham em mente que o verme é o Heteractis gallinarum, e o Stomonas meleagrides é o protozoário. Não confunda um com o outro. Então, eu tenho uma galinha que no seco dela tem tanto o verme, Heteractis gallinarum, como o protozoário Stomonas meleagrides. Ambos habitam seco da ave. O Stomonas, ele fica na mucosa, o trofozoito, ele fica na luz do seco, né? E tem os outros estágios que invadem o tecido. O Heteractis, que é o verme, ele se alimenta do conteúdo secal. Se eu tenho trofozoítos de Stomonas na minha luz do seco, o Heteractis gallinarum ele pode ingerir essas Stomonas. E aí esse protozoário ele chega no intestino do verme, começa a se multiplicar, invade o sistema reprodutor, no caso o ovário do verme, vai até os oócitos, se multiplica e começa a infectar os ovos desse verme. E aí as larvas, os ovos vão ser eliminados no ambiente e dentro desse ovo vai ter a larva do verme e vai ter o Stomonas meleagrides, os trofozoítos de Stomonas meleagrides. E aí quando uma ave ingerir um ovo do verme, ela vai adquirir duas infecções. Então, ela vai adquirir tanto o verme, Heteractis gallinarum, como o Stomonas meleagrides. Então, novamente, eu vou repetir porque é meio confuso mesmo. Eu tenho uma mesma ave, que no seco dela tem tanto o verme, Heteractis gallinarum, como o Stomonas, que é o protozoário. O Heteractis gallinarum, que é o verme, se alimenta do conteúdo secal. E ele acaba ingerindo Stomonas juntos, os trofozoítos de Stomona. Esses trofozoítos eles se multiplicam no intestino do verme, vão até o sistema reprodutor e começam a infectar os ovos desse verme.
E aí a galinha está eliminando ovos do verme no ambiente. E dentro desse ovo tem a larva do verme e tem também o protozoário. E aí quando uma outra galinha ingere esse verme, esse ovo, ou ingere uma minhoca que comeu esse ovo antes, ela vai estar adquirindo tanto Heterox gallinarum como Stomonas meleagrides. Mas lembrem-se, não quer dizer que toda galinha que tem Heterox gallinarum ela vai ter Stomonas meleagrides. E foi esse o meio que o Stomonas conseguiu de sobreviver no ambiente por mais tempo, através da infecção do ovo do Heterox gallinarum. Então aqui, ó, eu tenho uma galinha que eliminou o ovo do Heterox contendo a Stomonas. O ovo ele se torna larvado no ambiente, mas isso vocês terão semestre que vem, não precisa focar agora. E só tem que saber que dentro desse ovo vai ter tanto a larva de Heterox gallinarum como Stomonas. E esse ovo pode ser ingerido pela minhoca e a galinha pode se infectar ou ingerindo o ovo contendo os Stomonas ou ingerindo minhoca que ingeriu esse ovo. E aí, no trato gastrointestinal, esse ovo se quebra, libera a larva. No seco, o Stomonas começa a causar as lesões fecais, a se multiplicar no seco, depois ele sobe até o fígado e causa as lesões no fígado, que a gente vai ver posteriormente. Então, patogenia. O seco ele vai ficar extremamente edamaciado, então ele fica bem grosso assim mesmo, com exudato amarelado. Aqui a gente consegue ver um pouco do exudato, o que está escorrendo aqui. Área de necrose. Quando a gente abre o seco, ele está com uma mucosa extremamente espessa, olhem aqui, com área de necrose também. E o fígado, ele tem lesões que a gente chama de patognomônicas, ou seja, são lesões que, se eu abrir uma ave, fizer uma necrópsia de uma ave e olhar o fígado e ele tiver assim, eu não preciso fazer mais nada. É Stomonas meleagrides. Lesões patognomônicas significam isso, que se eu achei essas lesões, ela é exclusiva daquela doença. Então, toda vez que vocês fizerem necrópsia de uma ave e vocês verem o fígado desse jeito, é Stomonas. O Stomonas forma essa lesão, essas lesões circulares, que quando você passa o dedo, parece que tem uma depressão, você sente uma mudança de textura, uma depressãozinha assim. E as lesões variam de coloração, né? De verde começa vermelha clara, aí se torna amarelado e depois se torna verde amarelado. Mas é isso, se eu abrir o fígado e ver essas lesões circulares no fígado de aves, posso considerar que a ave morreu de estomonose. Aqui é um fígado, uma lâmina de um fígado de uma ave. Essas formulazinhas são os estomonas. Aqui também, cada um é um estomona. Aqui é o seco, mostrar que ele está bem demasiado. E aqui as lesões no fígado novamente. Os sinais clínicos são bem específicos. São sinais normais que toda ave tem quando está doente. Ela fica mais quieta, fica isolada, né, num canto lá do plantel, fica com as penas eriçadas, depressão. Elas têm umas fezes amareladas, né, que na foto vocês conseguem ver. Pode ter com muco, pode ter sangue junto. E as cristas e as barbelas ficam cianóticas. Isso poderia indicar estomonose. Não é patognomônico, como o fígado, mas pode indicar estomonose. Mas é difícil ver isso nas aves. Além disso, uma coisa que vocês precisam saber é que se a ave consegue se recuperar após a doença, ela se torna imune. Então, se ela se reinfectar posteriormente, ela não vai ter mais a doença. Então, aves que se recuperam, que se curam na doença, elas se tornam imunes posteriormente. E além disso, outra coisa que vocês precisam saber é que os animais jovens, né, os filhotes, eles são bem mais suscetíveis do que os animais mais velhos.
por conta da questão imune, né? Animal jovem não tem sistema imune tão bem desenvolvido. Então, a doença afeta muito mais eles e eles têm grande chance de mortalidade, comparado aos mais velhos. Ou seja, a suscetibilidade diminui com a idade. Quanto mais jovem, mais suscetível. Quanto mais velho, mais resistente. O diagnóstico é dado pelos sinais clínicos. Se não tão pelos sinais clínicos, pode ser. Você pode começar a pensar que pode se tratar de estomonose, mas como eu já disse, são sinais bem específicos. O copro parasitológico pode me dar uma clareada se eu ver o ovo do verme, né, Enterox gallinarum, mas não é porque a ave tem Enterox gallinarum que ela vai ter estomonas. Vai depender se naquele local tinha estomonas, né? Raspado de mucosa, que aí eu vejo realmente estomona na mucosa. Histologia do seco e do fígado, pela coloração de chifre ou prata. Demonstração de estomonas vivas em salina. Cultivo in vitro e a necrópsia. A principal forma de diagnóstico e a mais rápida e mais barata é a necrópsia, porque se eu abrir uma ave e ver o fígado daquele jeito, eu já sei que é Estomonas meleagris. Prevenção e controle, como eu disse no começo da aula, vale a pena juntar galinha com peru? Se eu tenho uma espécie resistente, que são as galinhas, e uma vulnerável, que são os perus, não vale. Então é sempre interessante separar, não criar junto galinha com peru. Porque se as galinhas elas não demonstram, se elas não têm sinais clínicos, elas estão eliminando os trofozoitos, né? Ou os ovos de Heterox gallinarum nas fezes, e os perus podem acabar se infectando e eu tendo prejuízo dos perus. Controle de minhocas, porque minhoca é o hospedeiro de transporte. Não utilizar fezes de galinha doméstica como fertilizante. Os perus, se você tiver um plantel e você criava galinha inicialmente, se você resolver trocar e querer começar a criar peru, eu tenho que dar um descanso para esse local de 2 anos, no mínimo, para eu poder criar os perus. E sempre, né, como eu já disse, como os jovens são mais suscetíveis, eu tento separar adulto de filhote, né? Eu separo os peruzinhos e os pintarrinhos dos adultos, telo eles em locais separados para não ter o problema de transmissão dos adultos para os mais jovens. E se tiver histórico do verme, né, Heterox gallinarum no plantel, eu dou um antiomíntico, né, benzimidazóis, para essas aves. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail. E espero que vocês tenham entendido. E obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição.